1 a 5, 6 a 7, 8 a 13. Vamos lá, então vamos ler aqui a vocação de Isaías. Então, a primeira perspectiva, a visão. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e excelso. A cauda de sua veste enchia o templo. Acima dele permaneciam serafins, cada um tinha 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles gritavam um para o outro: Santo, 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 o Senhor de todo poder. Sua glória enche a terra inteira. Os gonzos das portas puseram-se a tremer. A voz daquele que gritava e o templo se enchia de fumaça. Eu disse então: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor de todo o poder. Veja bem, quando a gente escuta esses 5 primeiros versículos, é a visão de Isaías. E quando a gente tenta imaginar a cena, a gente quase que enxerga o céu, né? É a corte celeste. O Senhor no seu trono, a cauda de sua veste se estendia. Haviam serafins com 6 asas, né? Como diz, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. E gritavam em voz alta: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus de poder. Aonde que a gente usa esse texto hoje? Na missa. Então, imagina, a visão de Isaías é quase de ver o céu, a corte celeste. E ele fala no final da visão: ai de mim, sou um pecador, sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros, no meio de um povo pecador. Né? E eu vi o Senhor, e agora? Só me resta morrer. Essa é a visão de Isaías. E aí, continuando. Purificação. Versículos 6 e 7. Um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que recolhera com pinças de sobre o altar. Com ela, tocou minha boca e disse: a partir do momento em que isto tocou os teus lábios, a tua falta está removida, teu pecado está apagado. Veja que coisa interessante. Quando é que acontece isso na nossa vida? Primeiro, no batismo. E depois, na confissão. E aí, continuando. Olha a missão. Quer dizer, agora você é um homem novo. Os teus lábios foram purificados. Você é um homem novo. E aí vem a missão. Versículo 8 a 13. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: a quem hei de enviar? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, envia-me. Ele disse: vai, dirás a este povo: com os ouvidos ouvis, mas não compreendeis, com os olhos olhai, mas não conhecereis. Embota o coração deste povo, torna pesados seus ouvidos, tapa-lhe os olhos, que ele não veja com os seus olhos, nem ouça com os seus ouvidos, que o seu coração não compreenda, que não se converta e seja curado. Eu disse então: até quando, Senhor? Ele disse: até que as cidades sejam devastadas,
sem habitantes, as casas sem ninguém, o solo devastado e desolado. O Senhor enviará gente para longe e haverá grande desolação no meio da terra. E se subsistir ainda um décimo, também ele será entregue ao fogo, como o carvalho e o terebinto abatidos, dos quais sobra apenas a cepa. Semente santa é a cepa. Quando a gente escuta isso, fala, Deus do céu, vai acabar com tudo mesmo, né? Qual que é o significado disso? É o que nós vamos ver agora. Vocação. Veja, a visão inicial. O versículo de 1 a 5 sublinha a majestade e a soberania de Deus. Ele é o soberano, ele é o Senhor. Deus é o Senhor. E aí nós temos três binômios que sublinham essa soberania. O binômio vida e morte, invisibilidade, visibilidade, santidade e impureza. Veja, Deus é a vida, a humanidade é a morte. Deus é invisível, a humanidade é visível. Deus é santo e o homem pecador, impuro. Aí o versículo 6 a 7 tem a purificação. Baseando-se na queixa de Isaías, né? Ai de mim, sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas impuras. Baseando nessa queixa, o serafim, que é o anjo, mas ele é símbolo do próprio Deus, né? Quem purifica é Deus mesmo, né? Enfim, o serafim purifica os lábios dele, mas não só os lábios, o lábio é símbolo da purificação inteira. Quem foi purificado? O Isaías, inteiro. Por isso, a consequência final não é que Isaías já tem os lábios puros, mas sim que desapareceu toda a culpa. Está perdoado o teu pecado. Esta cena serve de transição e preparação para o ser escolhido de Deus. Então, a partir do momento que Isaías é purificado, Deus o chama. E é interessante o chamado, né? De novo vem a corte divina. De novo vem a corte divina. É o encargo de uma missão difícil. Agora, como que Deus chama Isaías? De um jeito interessante. Ele fala assim: quem irá por nós? Quem eu enviarei? O que Isaías faz? Ele se oferece. Eu vou. Eu vou. Por quê? Porque a ação de Deus aqui, na purificação, transformou o Isaías para que ele pudesse dizer, eu vou, não tem como eu não ir. Não tem como eu não ir. Mas essa purificação é uma purificação da parte de Deus, mas ao mesmo tempo a permissão da parte dele. Vamos trazer para os nossos dias. Deus perdoa os pecados? Perdoa ou não perdoa? Quando ele não pode perdoar? Vamos dizer de uma outra forma, ela falou, quando você não se arrepende, mas de fato, quando você não arrepende, o que na verdade está acontecendo? Você não quer. Né? Então, Deus não pode perdoar, Deus não pode purificar se você não quiser. Agora, se você quer, acabou o problema. Acabou o problema. Né? Então, Isaías, de alguma forma, aqui por trás das palavras, ele quis. E uma vez quisto, ele foi impulsionado. Eu vou. E o que o Senhor fala? Interessante. É quase que, veja, a quem hei de enviar? Quem irá por nós? E eu disse, aqui estou, envia-me, eu vou.
E ele disse, então vai, dirás a este povo. E aí ele fala, né? Então, Deus aceita de imediato o auto-oferecimento de Isaías. Ele indica qual será a missão dele. A chave para entender este mundo misterioso dos livros proféticos, para a gente entender o profetismo, é a gente entender que o importante não é a pessoa escolhida, ou a vida desta pessoa, ou o seu destino, mas a palavra de Deus e a missão que acontece nela. A gente estava conversando, eu e o diácono ali fora, o importante não é a pessoa, o importante é a palavra de Deus nela. Vamos dar um exemplo de verdade. Olha Jesus, quando ele foi escolher os 12, né? Quem eram os 12? Tudo uns trapalhados, né? Pedro, Tiago, João, né? Tudo chucrão, tudo chucro, né? Mesmo caminhando com Jesus todo aquele tempo, não entenderam nada, né? Eu já falei isso aqui, né? Não entenderam nada. Senhor, é agora? O Senhor quer que a gente manda... Aliás, agora não. O Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu? Jesus, como eu disse, né? Deve ter botado a mão na cabeça e falou, meu pai amado, eu estou falando que não é para ter violência, eu estou falando que é para amar, que é para perdoar, e eles estão querendo botar fogo, né? Lembra a nossa aula passada do Evangelho de Marcos, né? Senhor, queremos, o Senhor pode dar um lugar, uma à direita, outra à esquerda? Jesus falou, meu Deus do céu, estão atrás de poder, atrás de, né? E aí depois, lá nos Atos Apóstolos, né? Senhor, tá certo, né? O Senhor falou pra gente, morreu, a gente ficou chateado, com medo, fugimos, o Senhor voltou, está ressuscitado, né? Quer dizer, já era para ter entendido. Aí eles falam assim, mas agora vai ou não vai? É agora, capítulo 1, versículo 5 a 6 de Atos Apóstolos. É agora que o Senhor vai instaurar o seu reino, que a gente está esperando? Porque, né? Olha o que vai passando, o Senhor morreu, voltou, e agora vai ou não vai? Jesus falou assim, não cabe a mim saber nem a data, nem o momento, só o Pai. Mas vocês vão receber uma força, né? Então, o que fez esses 12 e todos os outros que vieram depois deles anunciar o Evangelho, seguir os passos dele, e o Evangelho chegar até a gente, e nós estamos bem longe do lugar de lá, e também bem longe no tempo, e afinal de contas nós estamos aqui, o que fez acontecer tudo isso? O Espírito Santo. Porque se não fosse ele, nós estávamos lascados. Então, como é que a gente entende a questão da profecia? O importante não é a pessoa, nem a vida, nem o destino dela, mas a palavra de Deus e a missão que Deus conferiu a ela. E aí, nesse sentido, nós somos chamados, inclusive, isso está lá no rito do batismo, que nós somos profetas, sacerdotes e reis. Então, nós somos chamados a ser profeta. E o que é profeta mesmo? É aquele que empresta a voz para que Deus fale. Então, todos nós somos chamados a ser profeta, na realidade que nós vivemos. A gente vai ver aqui agora algumas coisas de Isaías. A realidade dele era uma realidade de uma ameaça à Síria. E a nossa? Que ameaças existem hoje para o bem? Qual é a ameaça de hoje para o bem? E quando eu falo o bem de fato. Vou dar um exemplo. Aborto é uma ameaça ao bem, não é? E nós não podemos ficar quietos, né? Corrupção é uma ameaça para o bem, e nós não podemos ficar quietos.
né? Fofoca, que é mais perto da gente, né? É uma ameaça para o bem, e nós não podemos ficar quietos. Inclusive tem um padre na Catanduva, muito querido por mim, chamado Padre Simval, que estudou com o Cônigo Alfredo. E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, se você não pode falar bem da pessoa, não fale nada, fique quieto. Né? Isso é ser profeta. As famílias. O que ameaça as famílias hoje? Nós temos que ser profeta, não podemos ficar quieto. Não. Ai, deixa, né? Deixa. Não pode deixar. Não pode deixar. Né? Nós temos que ser a voz de Deus. É por isso que... Porque, vamos falar a verdade? Se não for para isso, se não for para a gente vivenciar, não vale nada a gente estar sentado aqui estudando. Ah, tá legal. Bom pra caramba o estudo lá. Gosto demais. Né? Nossa, aprendi tanto. Mas se não vivencia, não serve para nada. Para que serve? Né? Não serve para nada. Então, a gente lê a Sagrada Escritura e procura entender um pouco melhor para viver na vida, porque senão não serve para nada. Estamos perdendo tempo, tem coisa mais importante para fazer. Né? Não é verdade? Você fala assim, você vinha aqui uma terça-feira à noite, 7h30 da noite, ficar aqui até as 9, 9h30, depois trabalhar o dia inteiro, tem família em casa, tá cansado, e você vinha aqui estudar, aprender para não viver, aí não serve para nada, vai fazer outra coisa. Não é verdade? Por isso nós estamos vendo aqui, ó, ser profeta. Né? Bom, vamos lá. Alguns exemplos célebres, né, que acontecem. Os profetas, eles também tinham algumas ações simbólicas, né, ações simbólicas, e eram ações pesadas. Isaías caminha descalço e nu. Os filisteus, mais ou menos lá no ano 713, né, eles eram dominados pela Síria. Eles planejavam rebelar-se contra o rei da Síria. Bom, tá lá os filisteus, beleza. Não é o povo de Israel, não é o povo de Deus, eles querem se rebelar contra quem dominava, os assírios. E os assírios, vale lembrar que era um povo terrível, né? Quando eles dominavam, eles massacravam mesmo. Dizem alguns historiadores que eles salgavam a terra para não nascer nada, né? Onde eles queriam realmente acabar. Bom, e o rei da Síria era o famoso Sargon II. Então, eles estavam, os filisteus, convencidos que seriam apoiados pelo Egito. Então vamos lá, ó. Filisteus e Egito unidos contra a Síria. Tudo ok. Judá sofreu a tentação. Então a tentação para Judá foi evidente. Os judeus também estão interessados em não continuar pagando tributos aos assírios. Olha, vamos aproveitar a ocasião, vamos nos unir com eles, e a gente acaba com eles, e todo mundo fica livre. Aonde eles estão botando a confiança? Nos filisteus e no Egito. E neles. E Deus, onde está aí? Deus está esquecido. E aí o profeta Isaías cumpre, veja lá, capítulo 20, versículo 2, olha lá. Capítulo 20, versículo 2. Vamos começar do versículo 1. No ano em que o generalíssimo enviado por Sargon, rei da Síria, veio atacar Ashdod e dela se apoderou, naquele tempo o Senhor falara por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, desata o pano de saco que tem sobre os rins, tira as sandálias que tem nos teus pés. E ele assim fez,
andando nu e descalço. O Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, sinal e presságio contra o Egito e contra Cush, que era o filisteu. Da mesma forma, com efeito, o rei da Síria levará os prisioneiros egípcios e os deportados cuxitas, jovens e anciãos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, nudez do Egito. Ficarão consternados e confundidos por causa de Cush, para o qual olhavam, e do Egito, do qual se gloriavam. Então ele está dizendo o seguinte: olha, do mesmo jeito que eu estou andando nu e descalço, os assírios vão acabar com eles. O que ele está dizendo em outras palavras? Se vocês estiverem juntos, vão junto. Então confia no Senhor. Ação simbólica de Isaías. Vamos trazer para os nossos dias. A gente sofre tentação de confiar em tudo quanto é coisa, menos em Deus. O que o profeta hoje diria? Confia no Senhor, tenha fé, vai dar certo. Outro gesto simbólico, né? Capítulo 8, versículo de 1 a 4. Vê aí. Capítulo 8, versículo de 1 a 4. Olha lá. O Senhor me disse: toma um grande sinete cilíndrico e nele grava com um escopro comum para Maher Shalal Hasbaz, que significa pronto despojo, rápida pilhagem. E tomei por testemunhas pessoas dignas de fé. Uriá, o sacerdote, Zacarias, filho de Leberrequiahu. Aproximei-me da profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. O Senhor disse-me: chama-o Maher Shahalal Hasbaz, pois antes que a criança saiba dizer papai e mamãe, hão de trazer as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria à presença do rei da Síria. Nome bom para pôr nas crianças, né? Lindo, lindo. Veja, um nome simbólico. Também estamos num contexto de guerra. 734, um pouco antes da queda da Samaria. Os sírios e os efraimitas coligam-se contra Judá. Guerra sírio-efraimita. Os reinos do norte queriam dominar Judá. Briga entre irmãos, né? O rei e o povo estão atemorizados, o rei de Judá. Isaías tenta infundir-lhes confiança e fé na salvação de Deus. Olha, não tenha medo, confia no Senhor. Porque, olha o nome da criança, rápida pilhagem, prontos para o despojo. Eles vão ser saqueados. E você, se confia no Senhor, ficará ileso. Essa é a mensagem. Olha o nome da criança. Prontos para o despojo, rápida pilhagem. O que é pilhar? Tomar, pegar, né? Você imagina, botou o nome da criança para transmitir a mensagem, né? Nesse caso, a ação simbólica não recai na ação enquanto tal, mas nas palavras que são escritas. Deveríamos falar em ações em torno de um nome simbólico. E depois, lá no capítulo 7, versículo 3, ele vai dizer assim, ó, vai lá na casa do rei e leva essa criança junto. É o começo da guerra sírio-efraimita. Reino do norte contra o reino do sul, dentro de Israel. A ação que extrapola o normal. Não é lógico que o profeta vá falar ao rei acompanhado de seu filho de 5 ou 6 anos. Não tem lógica. Mas ele leva. O nome do filho significa um resto voltará. Um resto voltará da guerra ou um resto se converterá a Deus?
Um pessimista sublinharia a ameaça e um otimista a esperança. Então, esse texto ele tem interpretação ambígua. Um resto porque o povo vai ser destruído se ele não escutar a voz do Senhor, ou apesar de ele ser destruído, um pequeno resto retornará e começará de novo. As duas coisas, não é? Porque ou vocês confiam no Senhor, ou serão quase destruídos. Mas não serão, porque um resto voltará e começará de novo. Mas preste atenção, serão quase destruídos e restará apenas um pouquinho de vocês. Um profeta diria hoje, né? Olha, gente, ou a gente muda a forma como nós estamos vivendo, ou nós vamos ser destruídos por nós mesmos. Não é? Quer ver um exemplo? Parece que nunca teve na humanidade tanta gente com depressão, com doença psicológica, né? Por que será? Olha como é que é a nossa vida. É uma correria sem fim, né? É uma correria sem fim. Aí você fala, mas troco de quê? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e falei assim, dá vontade de comprar um sítio, plantar umas coisas, comprar umas vacas, né? Porque eu me lembro, né, falando do meu pai de novo, né? Meu pai tinha uma bicicletaria, ele saía para trabalhar às 7 da manhã, fechava a bicicleta, vinha almoçar em casa, comia junto ali na mesa com a gente, com a minha mãe, enfim. Depois ele voltava para a oficina, né? Trabalhava, fazia o quê? 40 minutos de almoço, 1 hora no máximo. Voltava para a oficina, fazia o que ele gostava, que era consertar a bicicleta. Ele gostava, amava aquilo. Né? 6 horas ele fechava, 6h15, 6h20 ele estava em casa. Aí eu me lembro, chegava em casa, estava a comida pronta já. Eu me lembro que a gente jantava, tudo sentado na mesa. E aí ele tinha tempo de assistir o Jornal Nacional. Começava às 8. Quando era 9 horas, eu não sou tão velho assim, tenho 45 anos. Quando chegava mais ou menos às 9 horas, ia começar aquela novela que era das 9, mas ela tinha umas cenas, né, mais picantes, mas que diante de hoje não era picante coisa nenhuma, era um beijo ou outro, né? Hoje é um negócio não é picante, hoje é fogo, fogo, fogo na roupa mesmo, né? Enfim. E aí eu me lembro que a mãe me falava assim, ó, é hora de criança ir pra cama. Mas não podia nem perguntar, né? Aí a gente ia dormir, acordava às 6 horas, ia pra escola e assim por diante. Eu falo hoje, né? A gente chega às 9, 10 horas da noite em casa, vai jantar 10 horas, 10h30, e vive isso nesse, né? Você fala, mas que vida é essa? Não é verdade? Aí depois, né? Mas aí eu me lembro que meu pai tinha um Fusca, não tinha seguro de carro, não tinha plano de saúde, tinha uma casa, tinha um carro. Fazia uma vez por ano uma viagem para a praia. A gente estudava na escola do estado, né? E era interessante, eu não esqueço disso, né? Eu lembro que estava na 5ª série. Quem não conseguia passar de ano no estado ia para a escola particular para passar de ano. O negócio inverteu, né? Inverteu. Aí você fala, o que fizeram? E aí eu vou dizer, estragaram um punhado de coisa. E teve muito cristão que não fez nada. Não falou nada, né? Veja, ontem eu escutei num treinamento de vendas lá que a gente tem, eu tenho uma escola. Ele falava assim, olha, vieram e derrubaram as nossas cercas. Nós não fizemos nada. Vieram e derrubaram a porta das nossas casas. E nós não fizemos nada. Vieram e entraram dentro da nossa casa. E nós não fizemos nada. Vieram e comeram na nossa geladeira. E nós não fizemos nada. Vieram e mataram os nossos filhos. E não tem mais nada que fazer. É assim.
as coisas vão entrando assim, ó, devagarzinho, vão correndo, né? E se a gente não estiver atento, se não tiver o olho do profeta, que enxerga além, que enxerga o que está por trás das palavras, que enxerga o que está por trás do acontecimento, a gente vai se deixando, né? Se deixando, vai indo, quando você vê, acabou. E aí a gente precisa todo dia, para que nós acordamos, uma vinde Espírito Santo, e me ajude a enxergar aquilo que a maioria não enxerga. Né? Um coração aberto. Esse é o profeta. Né? O resto voltará. Nós precisamos ser o resto, para começar de novo. Vamos para frente. Isaías. Então, ele deve ter nascido em Jerusalém, ali pelo ano 760. O seu pai se chamava Amós, mas não é o profeta Amós. Chamava Amós. Ele cresce em meio a certas tradições religiosas que condicionarão a sua mensagem. Qual que era a tradição religiosa de Isaías? A eleição de Jerusalém, a cidade santa, e a dinastia davídica. O rei Davi, nós teremos um herdeiro de Davi, né, e que vai restaurar o reino de Israel de novo. Um rei como Davi. Ele recebeu a vocação profética no ano da morte de Osias, isso a gente leu aí no versículo 1 do capítulo 6, provavelmente no ano 840, 839, foi quando ele... Pera. 740, 739, perdão, tem um erro de digitação ali. O Isaías recebeu o chamado de Deus, mais ou menos quando ele tinha uns 20 anos. Vou fazer um parênteses aqui. Como é que recebe o chamado de Deus? Deus aparece assim, tô aqui, né? Do jeito que está escrito ali, ele viu aquela visão, ele teve tudo. Não, né, gente? Não. Como é que a gente recebe o chamado de Deus? Na nossa vida. De diversas formas. A gente intui. Mas não fomos nós que intuímos, ele que nos fez intuir. A gente percebe, puxa, eu acho que essa é a vontade de Deus. Nossa, eu estou sentindo que eu devo fazer isso, não é? Se a gente perguntar para a irmã ali como é que ela sentiu o chamado de Deus, ela não escutou vozes. Nenhuma, né, irmã? Vozes assim, audíveis, assim, não escutou, não. Mas ela viu a vida, os acontecimentos, ela sentiu, ela percebeu, o diácono também, o padre Fábio também, todos nós também. A gente percebe. Né? A forma como é escrita, o texto bíblico, é justamente para engrandecer o fato. Mas a forma real mesmo, né? A gente percebe, olha, essa é a vontade de Deus, essa não é a vontade de Deus. Né? E a gente vai... E não é que percebe tudo de uma vez, não. A gente vai percebendo. Né? E tem hora que fica tudo claro? Não, não é tudo claro. Né? A gente vai percebendo. E tem hora que, como o outro profeta, o Jeremias, fala, não quero isso não. Para mim não. Deus fala, vai. Não, Senhor. O Moisés mesmo. O Moisés, Senhor? Não. Ele fala, sim. Ele fala, não, sim. E vai. Né? Vamos lá. Agora, essa experiência da vocação abriu Isaías para um mundo novo. Né? Pouco depois de ser vocacionado, ele deve ter se casado. Uma mulher que era uma profetisa. Qual era o nome dela? Não sabemos. O texto não fala. Desse casamento nasceram 2 filhos, que foram os nomes simbólicos que a gente leu. Um resto há de voltar e o outro pronto para o saque, rápido para a pilhagem. Você imagina botar um nome desse nos filhos? Né? Agora, o que isso significa? Demonstra a experiência do profeta, que está a serviço da mensagem que Deus lhe confia.
O que importa, acima de tudo, para o profeta é a mensagem que Deus lhe confia. Então, acabar com o nome dos filhos, colocando o nome desse, não tinha problema. O negócio era a mensagem. É isso. A data de sua morte deve ter ocorrido após o ano 701, mas nós não sabemos nada. Por que após? Porque, sabe a tentação lá de Judá em se unir com o Egito e com os filisteus para tentar se revoltar contra os assírios? Em 701, quase, mas faltou um tico para Jerusalém ser destruída pelos assírios. Não foi. Não foi, e por que não foi? Porque a hora que eles perceberam que o negócio ia desandar, o rei de Judá falou: para, eu pago o que você quiser de tributo, não tem problema. Na verdade, ele quase que comprou a não destruição, mas quase foi. Né? Quase foi. E aí, depois dessa data, o Isaías some de cena. Então, provavelmente, depois dessa data que ele tenha morrido. Provavelmente não, morreu com certeza depois dessa data. Quando? Não sabemos. Politicamente, ele era conservador, inimigo de revoltas e de mudanças sociais profundas. Mas como assim? Inimigo da anarquia e a considera um castigo. Mas isso não significa que ele apoia a classe alta. Não apoia. E aí eu faço questão de ler o capítulo 3, versículo 16 a 24. Ele acaba com as mulheres metidas da época. Capítulo 3, versículo 16. É forte o texto. Capítulo 3, versículo 16 até o 24. Olha o que ele fala. O Senhor disse: já que as filhas de Sião é a capital, Jerusalém, são orgulhosas e andam de pescoço esticado. O que é andar de pescoço esticado? Nitidez, né? Eu sou. Né? Já que as filhas de Sião são orgulhosas e andam de pescoço esticado, distribuindo olhadelas, olhando por cima, já que elas são assim, caminhando a passos saltitantes, fazendo tilintar os guizos dos seus pés. Imagina que as mulheres de salto alto batendo o tamanho, né? Toque, 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 tá chegando, né? O Senhor cobrirá de sarna o crânio das filhas de Sião. Aí pegou pesado, né? Imagina, uma cabeça com sarna. Neste dia, o Senhor as despojará dos seus adornos, guizos, sóis, luas, pingentes, braceletes, véus, turbantes, pulseiras, correntinhas, talismãs, amuletos, anéis, argolas de nariz, vestidos de festa, cachecóis, chales, bolsas de mão, espelhos, camisas de linho, faixas, mantilhas. Bom, não vai sobrar nada, né? Mas vamos falar a verdade, uma mulher que usava tudo isso daqui era uma perua, né? Só podia ser. Em vez de perfume, podridão. De cinto, uma corda. De tranças caprichadas, cabeça raspada. De roupa fina, tanga de saco. Uma marca infamante em vez de beleza. O que ele está dizendo? Ele era da classe alta, mas ele não admitia, né? Quer dizer, não ficou quieto não. Olha, vocês estão assim, mas tem um punhado de gente que não tem nada. Então, ou vocês mudam, olha o que vai acontecer. Vocês vão ser levadas como escravas. E foram. Muda. Então, o profeta, ele pega pesado. Pega pesado. Né? E se a gente pegar lá o capítulo 32, versículo 9.
Pega mais pesado ainda. Veja só. 9 a 14. Eu vou ler um pedaço, não vou ler tudo não. Olha lá. Mulheres indolentes, levantai-vos e escutai-me. Filhas despreocupadas, prestai atenção no que eu vou dizer. Dentro de um ano completo, gemereis, vós as despreocupadas, pois a vindima estará terminada, e não haverá mais colheita. Tremei, vós as indolentes, estremecei, vós as despreocupadas. Abandonai vossas vestes, despivos, cingi uma tranga sobre os vossos rins. Gemeu batendo ao peito, sobre os campos ridentes e sobre as vinhas fecundas. Sobre a terra do meu povo, onde crescem sarça e espinhos, sobre todas as casas alegres da cidade, em exultação. O palácio está abandonado, a cidade tumultuosa está abandonada. O Ófel, com a torre de vigia, servirá como cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e para a provisão dos rebanhos. Resumindo, vocês mudam ou isso vai ser aniquilado. Ou a humanidade muda, ou ela vai se destruir por si mesma, diria um profeta hoje. Vamos lá. Tá pesado, né? Mas é assim. A mensagem. Quanto à mensagem, Isaías, nós temos dois conteúdos. Primeiro, a questão social durante os primeiros anos da sua vida. E a política a partir de 734. Depois, se vocês quiserem, eu passo isso daqui para o Diácono Rafael, e aí ele manda para vocês. Né? Então, na sua denúncia social, ele é muito influenciado por Amós, o outro profeta, que é contemporâneo a ele. A problemática, em grande parte, é a mesma. Ele critica a classe dominante pelo seu luxo e orgulho, pela sua cobiça desmedida e pelas suas injustiças. Agora, vamos pensar uma coisa. Ele critica o luxo, critica o orgulho e critica a cobiça e critica as injustiças. Nós também temos. Agora, lembra do Dom Celso? Ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, olha, a riqueza é ruim. O que vocês acham? Não, a riqueza não é ruim. Ser rico é ruim? Não. O que é ruim? O que é pecado? Querer ser rico sozinho. Esse é o problema. Porque, olha, se eu sou rico e todo mundo aqui é rico, beleza. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Veja, qual é o grande problema? O problema é querer só para mim. Qual é o grande problema? É para que eu seja rico eu cometer injustiça. Qual é o grande problema? É para que eu seja rico eu pisar em cima dos outros. Esse é o problema. O dinheiro não é mal. Mal somos nós, que podemos utilizar ele de forma má. Esse é o problema. Então, veja bem, ter algumas pessoas, ou um número de pessoas na sociedade que tem mais ou menos, isso é inevitável. Agora, o que não pode ter? Miséria. Esse é o problema. Esse é o problema. Né? Então, o que nós temos que lutar para que aconteça? Para que todas as pessoas, todas, tenham condições de vida digna. E o que é condições de vida digna? É você ter condições de ter um lar, é você ter condições de ter o alimento suficiente e necessário, é você ter condições de ter a saúde suficiente e necessária, é você ter condições de ter uma educação suficiente e necessária, é você ter condições de ter alguns momentos de lazer.
Se todo mundo tem isso, se tem alguém que tem muito, tudo bem. Nós não podemos pensar igual Marx queria, uma sociedade sem classes, todo mundo igualzinho. Não existe. Isso já é mais do que comprovado. Alguém vai ter mais, alguém vai ter menos. Tá bom. Né? Mesmo porque nós somos pessoas diferentes. O problema é quem não tem nada. O problema é quem não tem quase nada. Esse é o problema. E aí, né, o problema está mais embaixo. Né? Você fala assim, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma escola. E eu fiquei um ano procurando alguém para trabalhar. E não achava. Aí você fala, mas eu estou querendo dar emprego, eu estou querendo que a pessoa trabalhe, eu vou pagar bem e não acha. Não acha quem quer. Aí você fala assim, mas por que não acha? Qual é o tipo de educação que essas pessoas estão tendo? Então, você fala, é fácil falar que tem gente que não quer trabalhar, mas não quer por quê? Que educação elas estão tendo na família, na escola, na igreja, na catequese, e em tantos outros lugares que nós somos educados. Não é só na família. A família é um. Né? Que tipo de pessoas nós estamos formando? Eu escutei outra história, eu fui dar uma aula lá em São José do Rio Preto, no curso de teologia, e eu fiquei assim, de boca aberta, porque tinha um senhor de 73 anos. E ele falou assim, rapaz, hoje eu estou cansado. Eu falei, por quê? O que o senhor fez? Fui para São Paulo. Né? Eu acordei 5 horas da manhã, fui para São Paulo, fui lá numa empresa, resolvi um negócio, saí de lá meio dia e meio, peguei congestionamento perto de Araraquara, cheguei aqui, era 6:30 da tarde, tomei um banho e vim para o curso. Aí eu falei, mas o senhor me desculpa, mas o que o senhor foi fazer em São Paulo? Ele falou, eu aposentei numa empresa lá já faz um ano. E já passaram 10 pessoas lá no trabalho que eu fazia e nenhum deu certo. Eles me chamaram de volta para trabalhar. Entende? Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha o desespero da empresa, chamar um cara de 73 anos para trabalhar naquilo que ele já trabalhava. Porque não encontrou gente. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas são culpadas? São também. Mas o que fez elas serem assim? Né? Eu vou dar outro exemplo assim, ó, que é um exemplo de profeta. Você fala assim, né? Você lê lá nas pesquisas, nossa, cresce o número de pessoas sem religião. Cresce o número de pessoas que eram católicas ou evangélicas e começam a ser sem religião. Aí eu me pergunto, eles estavam aqui, não estavam? Por que saíram? Quem errou? Será que não fomos nós também? Ué, entende? Fala assim, o que é a igreja? Eu digo, os homens da igreja, e eu não estou falando só de padre, não, estou falando de padre, de bispo, de leigo, de todo mundo. O que nós fizemos que essas pessoas deixaram de ter religião? Eu não estou falando que elas saíram daqui e foram para a igreja evangélica, isso é o menos mal. Agora, sair não tem religião nenhuma, e é o número de pessoas que mais cresce. Por quê? Por quê? Será que nós estamos sendo profeta? Hã? O que está acontecendo? Pergunta. Pergunta. Não é? Veja. Na sua postura. Então, veja. Como Amós, ele denuncia o erro de pretender que tudo isso se coadune com uma vida religiosa de intenso culto a Deus. O que ele está dizendo? Olha, vocês vão lá no templo e parece que está tudo bem? Não, não está tudo bem. É igual as pessoas que vêm na igreja e falam, Senhor, cumpri minha obrigação. Eu fui lá. Agora o Senhor cuida do resto. Não é assim. Não é assim. Deus cuida. A parte dele eu não tenho dúvida. E a nossa? Eu dou um curso lá na catequese em Catanduva.
eu criei um exemplo. Imagine que vocês do lado de cá, vocês são mecânicos, certo? E vocês do lado de cá não entendem nada de carro. Nada. Vocês só dirigem. E aí, todos nós aqui vamos fazer uma viagem, certo? Aí fura o pneu do carro. Os mecânicos desce do carro tranquilo, né? Falar, trocar um pneu, 3 palitos, coisa fácil. Aí ele vai, abre o porta-mala do carro e não tem macaco. Não tem a ferramenta. O que acontece? Fica na estrada, porque ele não tem a ferramenta. Tem ele, que é o mecânico, sabe tudo, mas não tem a ferramenta. E vocês aqui, tem lá no carro um macaco hidráulico, aperta o botão, o carro ergue sozinho, tá tudo certo. Aí fura o pneu, vocês descem e falam assim, como é que ergue o carro? Aí você fala, tem um macaco. Tá, aí você fala, e como é que põe? Não sabe. Aí descobre o jeito de pôr lá, né? Aí fala, e que botão aperta? Não aperta, porque não sabe. Vocês têm a melhor ferramenta, mas não sabe. Fica na estrada. O que eu quero dizer com isso? Que Deus nos dá a ferramenta. Sem ferramenta, não vai. Mas a gente precisa ser mecânico. Confiar só na gente e deixar Deus de lado, não aproveitar as ferramentas que Ele nos dá, fica na estrada. Ficar pensando que só Deus resolve e a gente não fazer nada, não ser mecânico, fica na estrada. Então a gente precisa aproveitar as ferramentas, a graça que Deus nos dá, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Ser mecânico. Senão a gente vai ficar na estrada. Deus não faz sozinho. Ele quer precisar de nós. Deu para entender o exemplo? Ele quer precisar de nós. Eu vou contar um outro fato aqui. Um dia, vou bagunçar a cabeça de vocês agora. Um dia, me pediram para dar uma palestra, eu era seminarista ainda, sobre oração para as pessoas do apostolado da oração. Você imagina? As mulheres que mais rezam na igreja, eu vou falar de oração para elas, o que eu vou falar? E aí eu cheguei e falei assim, olha gente, eu vim aqui falar para vocês que não adianta pedir nada, que rezar não serve para nada. Vocês imaginam a cara das mulheres, né? Elas quase me apedrejaram, né? Como assim você vem falar de oração e fala que não serve para nada? E aí eu falei assim, eu vou mostrar para vocês que não serve para nada. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Falei, olha, vocês acreditam que tudo que Deus faz, fez e vai fazer é o melhor? Sim, todo mundo em coro, né? Sim. Falei, ok. Aí eu fiz a segunda pergunta. Deus pode mudar de ideia? Aí elas já ficaram assim, né? Pode. Ele é Deus, pode tudo, também pode mudar de ideia. Falei, tá certo, então vamos imaginar que ele pode. Se Deus pode mudar de ideia, a ideia primeira que ele tem não é a melhor. Porque se fosse a melhor, e tem que ser a melhor, porque ele não pode errar, ele não muda de ideia. Concorda? Aí as caras assim, Falei, então, se ele faz o melhor, a primeira ideia dele é a melhor. E se é a melhor, ele não pode mudar de ideia. Concorda que Deus não pode mudar de ideia? Não pode. Eu falei, então, pedir alguma coisa para ele resolve o quê? Se ele já sabe o que ele vai fazer. Então não adianta pedir nada. Aí elas ficaram tendo um infarto quase. Porque, né? Falei, mas é verdade, porque ó, se ele não pode mudar de ideia, o que ele vai fazer, vai fazer, independente da gente pedir, vai acontecer, porque ele não erra. Ué, pra que eu peço alguma coisa? Eu falei, bom, terminou a palestra. Eu falei, não. Eu falei assim,
Claro que tem sentido pedir. Aí eu, né? Mas qual que é o sentido? Olha, quando a gente reza pedindo alguma coisa para Deus, primeiro, nós não estamos avisando Ele de uma coisa que está acontecendo como ele se não soubesse. Né? Não é assim. A gente não chega para Deus e fala, olha, Senhor, eu estou te avisando, né? Não, o meu irmão, ele está com uma doença, sabe? Eu acho que o Senhor não está vendo. Então, dá uma olhada lá para ele. Você não está avisando Deus, ele sabe. Segundo, Deus não é um carrasco que fica assim pra gente, isso, pede, a hora que você cansar eu dou. Não, Deus não é assim. E ele falou que acabou, mas eu vou só terminar o raciocínio. Deus não é assim. Então, eu não rezo para ele informando algo que está acontecendo, porque ele já sabe. Eu não rezo para ele tentando convencer ele a enxergar uma coisa que ele não, como se ele não enxergasse. Ele enxerga. E eu não fico implorando como se ele fosse um carrasco para que fizesse. Então, que sentido tem rezar? Ah, meu Deus do céu, vocês vão falar, não tem mesmo. Tem sim. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. A grande maioria, eu também. Tá. Quando o filho de vocês... Aliás, vocês abençoam o filho de vocês? Sim, eu também. Agora, vocês abençoam desde quando? Desde quando nasceu. Aliás, desde quando concebeu, né? A gente já abençoa, não é? Bom, se vocês abençoam eles constantemente e vocês querem a bênção para eles toda a vida, que sentido tem eles falar assim para vocês? Bença pai, bença mãe. Vocês já estão abençoando? Tem algum sentido? Tem! Claro que tem! Sabe por quê? Porque a hora que ele fala bença pai ou bença mãe, o que ele está dizendo? Claro que ele não faz esse raciocínio todo, mas ele está dizendo assim, o pai, o mãe, eu sei que você está me abençoando desde sempre. Mas nesse momento que eu estou pedindo a tua bênção, eu estou abrindo o meu coração e a minha vida para que a tua bênção, que já está acontecendo desde sempre, aconteça. Então, quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente está dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor está me dando a graça. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Mas nesse momento, eu estou me abrindo para receber. Esse é o sentido da oração. Esse é o sentido do pedido. Não é transformar Deus, é transformar a gente. Não é avisar Deus, é avisar a gente. Não é convencer Deus, é convencer a gente a receber a graça. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é como um prato de comida para alguém que está com fome. Ele fala assim, ó, tá aqui. O que você precisa? Só estender a mão e pegar. A oração, o pedido, nos faz estender a mão, porque a graça já está. É isso que aconteceu aí com a mensagem de Isaías. É isso que ele falou para o povo. Olha, confia no Senhor, porque Ele está com o prato de comida na mão. Vocês só precisam acreditar e estender a mão e pegar. Entende? E assim a gente termina por hoje. Obrigado.